Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Em nosso tema de hoje, vamos falar sobre famílias e formação do espírito. Introdução. No mundo atual, o valor inestimável das famílias tem sido muitas vezes diminuído por correntes de pensamento materialistas. Essas visões reduzem o ambiente familiar a simples arranjos meramente funcionais, sem peso moral ou profundidade espiritual. Com isso, perde-se a compreensão de que a família é o lugar primordial para a formação do espírito, como se a convivência no lar pudesse ser trocada por estruturas frias ou vínculos passageiros que não conseguem sustentar um verdadeiro processo de educação interior. É exatamente nesse cenário de enfraquecimento dos laços que surge a necessidade de reafirmar a importância central das famílias, como o espaço essencial para o desenvolvimento do espírito. É no ambiente familiar que se lançam as primeiras bases da vida interior, onde se organizam as inclinações naturais e se define, de forma decisiva, o rumo da própria vida. O uso do termo famílias, no plural, é proposital, à luz da espiritualidade defendida pelo racionalismo cristão e diante do processo evolutivo da humanidade, não cabe mais usar a palavra apenas no singular. A experiência atual mostra uma diversidade de formatos familiares, todos com o mesmo valor quando baseados no amor e no respeito. Assim, o plural não é apenas um ajuste de escrita, mas um reconhecimento da grandeza e da legitimidade das várias formas de família que existem hoje. As famílias como origem da vida moral e intelectual. Antes de qualquer estudo teórico, é no seio das famílias que o ser humano tem o primeiro contato com as diferenças entre o bem e o mal, o justo e o injusto. Não se trata ainda de um conhecimento técnico, mas de uma experiência vivida. As orientações recebidas, os exemplos observados e as correções do dia a dia vão, aos poucos, construindo a consciência moral. Nesse sentido, as famílias não transmitem apenas regras abstratas, elas apresentam ao ser humano uma ordem de valores praticada no real, dando sentido e direção ao seu comportamento. É nesse ambiente que se formam os primeiros critérios para decidir com sabedoria, onde se criam as bases das escolhas e onde começa, de fato, a vida moral, que passará a influenciar toda a jornada da pessoa. A formação das disposições interiores. Se a inteligência se desenvolve pelo estudo, o caráter e as disposições internas formam-se principalmente pela convivência. Sentimentos como o amor, a paciência, a renúncia e a empatia não são aprendidos por conceitos, mas pela prática nas relações familiares. É nesse contexto que o ser humano aprende a controlar seus impulsos, a reconhecer seus limites e a cultivar atitudes que ajudam no equilíbrio e no amadurecimento espiritual. As famílias funcionam como um espaço de educação silenciosa e constante. Cada gesto, cada correção e cada exemplo contribuem para formar uma personalidade mais organizada, capaz de manter uma vida moral coerente ao longo do tempo. O exercício da responsabilidade. A vida nas famílias traz deveres que não podem ser ignorados sem prejudicar o grupo. Cada membro é chamado a colaborar para a harmonia de todos,
seja pelo trabalho, pelo cuidado mútuo ou pela presença responsável. Essa dinâmica educa à vontade, pois mostra na prática que a liberdade não é apenas fazer o que se tem vontade, mas ter a capacidade de agir conforme o que é certo ser feito. Dessa forma, a responsabilidade deixa de ser vista como uma cobrança externa e passa a ser um princípio interno. Por meio dela, a pessoa se integra a algo maior que ela mesma e, ao mesmo tempo, fortalece sua própria formação moral. A superação do individualismo. Em um mundo que muitas vezes exalta a autonomia absoluta, as famílias servem como limite e como escola de união. Nelas aprende-se que a existência está ligada à vida dos outros e que o crescimento real não acontece às custas do próximo, mas em cooperação com ele. Essa convivência diária mostra que valorizar a si mesmo não significa ignorar o outro. Pelo contrário, a pessoa se aperfeiçoa quando considera quem está ao seu lado. Desse aprendizado nasce a superação do egoísmo e a abertura para relações mais elevadas, baseadas no respeito mútuo e no bem comum. A continuidade espiritual entre gerações. As famílias não vivem apenas o agora, elas são um elo vivo entre o passado e o futuro. Através delas, valores e experiências são passados adiante, mantendo uma continuidade que vai além da vida de uma única pessoa. Cada ser humano não apenas recebe uma herança espiritual, mas é chamado a assumi-la com consciência para transmiti-la com fidelidade e melhorias. Assim, pertencer a uma família torna-se uma missão, não apenas guardar o que se recebeu, mas elevar esses valores, ajudando no progresso daqueles que virão depois. Conclusão: fica claro que as famílias não são meras estruturas sociais, mas o núcleo permanente de formação do espírito. Se é no lar que começam a vida moral, o equilíbrio das emoções, a responsabilidade e a união, então é ali que se constrói a base de toda a existência. Dessa importância nasce uma verdade. O ser humano não se forma sozinho, mas nas relações que o cercam. É na convivência familiar que se aprende a pensar com clareza, a equilibrar os desejos e a agir com responsabilidade. Por isso, em uma época onde o valor da família é frequentemente ignorado, reafirmar seu papel educativo é uma necessidade prática que o racionalismo cristão promove em todas as suas ações em prol da humanidade. É dentro desses vínculos, com seus desafios e limites, que se encontra o campo mais fértil para o crescimento interior. A evolução do espírito é inseparável das relações que o sustentam. Ela não acontece isoladamente, mas por meio da convivência familiar. Muito obrigado.